O amanhecer tocava o mundo com aquela luz suave, que parece existir apenas em dias que mudam destinos. O céu, ainda rosado, refletia nas poças de chuva espalhadas pela rua de paralelepípedos desgastados. O ar estava frio, úmido, carregado de um silêncio que só existe antes das cidades acordarem por completo. E foi ali, naquele instante que parecia comum demais, que Daniel percebeu algo que mudaria toda a sua vida. Ele caminhava devagar, com o casaco fechado até o último botão, a mochila pesando nas costas e a mente mergulhada em uma exaustão que ele já havia normalizado. O trabalho, as cobranças, o apartamento vazio, o casamento que nunca saiu do papel, tudo parecia ter drenado o brilho dos dias. Daniel vivia, mas não vivia para nada, até ouvir um gemido, fraco, arrastado, sufocado. Ele parou imediatamente. O som veio debaixo do caminhão de lixo estacionado na esquina. Daniel franziu a testa, inclinou o corpo, aproximou-se devagar, o coração acelerando por um motivo que ele não entendia ainda. "Tem alguém aí?" perguntou, a voz baixa. Nada. Depois, de novo, um gemido. Um pedido de ajuda que nenhum humano faria, mas que carregava a mesma urgência. Daniel se ajoelhou, apoiou a mão no chão encharcado e olhou por baixo do caminhão. Foi então que viu um cachorro. Mas não qualquer cachorro. Era um vira-lata magro a ponto de se ver os ossos, completamente molhado da chuva noturna, trêmulo, com os olhos tão grandes e tão desesperados que Daniel sentiu algo dentro do peito se partir. As patas estavam presas em um pedaço de arame retorcido, provavelmente deixado por algum pedaço de grade descartado ou por restos de obra jogados de qualquer jeito. O animal tentou se arrastar para trás quando viu Daniel. Tentou fugir, mesmo preso. Tentou se afastar de mais um humano que, na visão dele, provavelmente só traria dor, mas não conseguiu. E quando tentou levantar, caiu de lado, exausto demais para continuar lutando. Daniel respirou fundo, engoliu a dor que sentiu no estômago e estendeu a mão devagar. "Calma, amigo", disse quase num sussurro. "Eu não vou te machucar." O cachorro rosnou, um rosnado fraco, quase simbólico, mais medo que ameaça. Daniel olhou para as patas presas. A pele estava ferida, com sangue misturado à água da chuva. A respiração do animal era curta, agitada. Ele estava no limite entre lutar e desistir. "Isso não vai ser fácil, né?" murmurou Daniel. Ele tirou a mochila das costas, abriu o zíper e começou a vasculhar até encontrar um pedaço de tecido velho, o resto de uma camiseta que ele usava para limpar ferramentas. Sem pensar duas vezes, deitou-se no chão molhado, enfiando metade do corpo debaixo do caminhão para alcançar o cão. O animal rosnou mais uma vez, mostrando os dentes. Daniel parou. "Ei, olha para mim", disse. Os olhos do cachorro subiram, ainda desconfiados, ainda tensos. "Você não está sozinho", Daniel continuou, com a voz tão firme quanto suave. "Eu vou tirar você daí." Houve um instante de silêncio, um instante tão frágil que parecia que tudo dependia dele. Então, o cachorro soltou um suspiro fraco, um suspiro de rendição, não por confiar, mas por não ter mais forças. Daniel avançou. O arame estava enrolado de forma cruel. Parecia ter sido puxado com força, machucando mais a cada movimento do animal. Daniel precisou usar as duas mãos, uma para afastar o arame, outra para segurar a pata com o tecido para não pressionar direto na ferida. Foi um trabalho lento, cuidadoso, doloroso. Quando finalmente libertou a primeira pata, o cachorro virou o focinho na direção dele, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Os olhos, antes tomados pelo pânico, pareciam ter uma pequena fagulha de outra coisa, algo que se aproximava de esperança. A segunda pata foi mais difícil. O arame tinha entrado na carne. Daniel prendeu a respiração e puxou, sentindo o metal raspar. O cachorro choramingou e Daniel sentiu um arrepio subir pela nuca. Eu sei, desculpa", disse com a voz embargada. Quando terminou, o cachorro estava livre, mas não se levantou. Apenas deitou a cabeça no chão, os olhos semi-abertos, como se estivesse prestes a apagar. Daniel saiu de debaixo do caminhão e se ajoelhou ao lado dele. "Ei, não dorme ainda. Fica comigo." O cachorro piscou lentamente. Daniel tirou o casaco, sem se importar com o frio cortante da manhã, e envolveu o animal dentro do tecido. O corpo do cão tremia em espasmos, não só de frio, mas de exaustão absoluta. Sem saber como,
Sem pensar, sem planejar, apenas obedecendo a um impulso que parecia vir direto do coração, Daniel pegou o cachorro no colo. O peso era leve. Leve demais para um animal daquele tamanho. Ele sentiu então, aquele cachorro estava lutando contra algo pior do que ferimentos físicos. Ele estava lutando contra o abandono, contra a fome, contra a chuva, contra noites de medo absoluto, contra tudo. Daniel fechou os olhos por um instante e sentiu um calor estranho no peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Propósito. Você vem comigo, disse, levantando-se com cuidado. Eu não vou te deixar aqui. O cachorro fechou os olhos, mas sua respiração parecia um pouco menos desesperada, como se finalmente tivesse permitido que alguém cuidasse dele. Daniel caminhou apressado pela rua, sentindo o casaco encharcado, o corpo tremendo pelo frio, mas o coração pulsando de forma diferente. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro, aquele instante aparentemente insignificante, era o começo de uma história que mudaria tudo, porque às vezes não é você que salva um cachorro, é o cachorro que salva você. E Daniel estava prestes a descobrir isso da forma mais profunda, dolorosa e transformadora possível. A porta do apartamento se abriu com um rangido baixo, e Daniel entrou carregando o cachorro nos braços, com o casaco ainda envolvendo o corpo frágil do animal. O cheiro de chuva, metal e sangue se misturou ao ar parado da sala. Ele fechou a porta com o ombro, sem soltar o cão por um segundo sequer. O apartamento parecia ainda mais vazio do que o normal naquela manhã. O silêncio era tão pesado que quase dava para ouvir o coração acelerado do cachorro batendo contra o peito dele. Daniel caminhou até o sofá e colocou o animal com cuidado sobre as almofadas. Calma, agora você está seguro, murmurou tirando o casaco molhado e colocando sobre o chão. O cão respirava rápido, com o corpo estremecendo involuntariamente, sujo, molhado, ferido. Daniel sentiu uma indignação crescer dentro de si, não contra o cachorro, mas contra o mundo, contra quem deixou aquilo acontecer, contra quem não se importou, contra todos aqueles que, diferentemente dele, passaram por aquela rua e fingiram não ouvir o choro fraco debaixo do caminhão. Ele foi até o banheiro e começou a juntar tudo que tinha: gaze, sabão neutro, toalhas, água morna, uma tesourinha pequena. Ele não era veterinário, nem chegava perto disso, mas qualquer pessoa com um mínimo de humanidade sabia que aquele cachorro precisava de cuidados urgentes. Ao voltar para a sala, o animal levantou levemente a cabeça como se esperasse um novo golpe, uma nova dor. O olhar era o de quem havia aprendido que humanos, na maior parte das vezes, significam perigo. Ei, eu prometi, lembra? Daniel disse, sentando-se no chão na frente do sofá. Eu não vou te machucar. O cachorro abaixou a cabeça novamente, exausto demais para tentar fugir. Daniel molhou a toalha na água morna e começou a limpar as patas, bem devagar. A cada toque, o cão encolhia levemente os dedos, como se tivesse memórias profundas grudadas na pele. Memórias de violência, fome, abandono. Quando a água ficou rosada pelo sangue, Daniel prendeu a respiração. Precisou de toda a calma que tinha para seguir. As feridas estavam profundas, mas nada parecia quebrado. Só muito machucado, muito castigado, muito negligenciado. Alguém fez isso com você? Ele perguntou baixinho, sabendo que não teria resposta. O cachorro gemeu de leve, como se entendesse a pergunta de alguma forma estranha. Foi quando Daniel reparou no que antes não havia notado. Havia marcas antigas no corpo dele, cicatrizes, cortes, sinais de antigas infecções. O cão não estava na rua há alguns dias. Ele estava há semanas, talvez meses, e ninguém o quis, ninguém o procurou, ninguém se importou. Daniel engoliu seco, sentindo um aperto quente no peito. Um aperto que ele já não sentia há muitos anos, desde antes da vida cobrar dele tudo ao mesmo tempo. Quando terminou de limpar as patas, pegou um secador, colocou no modo mais leve e mais quente e começou a aquecer o animal. O cachorro, aos poucos, deixou a tensão afrouxar. O corpo relaxou um pouco. Ainda tremia, mas menos. Ainda respirava rápido, mas de forma mais controlada. A confiança não veio de imediato. Nem viria no primeiro dia. Mas algo ali começou. Uma linha sutil, um fio invisível. Um começo de algo que só nasce entre seres que, mesmo feridos, ainda têm espaço para um pouco de luz. Quando terminou,
Daniel sentou-se ao lado do sofá e, pela primeira vez desde que acordou, permitiu-se respirar fundo. O cachorro virou a cabeça devagar e o olhou. Foi um olhar curto, leve, mas cheio de significado. Daniel sentiu. Ele soube imediatamente que o cão estava medindo algo, julgando algo, avaliando aquele humano estranho que o havia resgatado do que poderia ter sido sua última manhã no mundo. E naquela troca silenciosa, algo passou entre eles, algo que Daniel não conseguia nomear, mas sentiu profundamente. Acho que você merece um nome, Daniel disse com um sorriso cansado. Não dá para te chamar de amigo o tempo todo, né? O cachorro piscou devagar. Daniel pensou por alguns segundos. Que tal? Thor. O cão manteve os olhos nele. Nenhuma reação. Daniel riu. Não tem cara de Thor, pensou de novo. Max? Nada. Simba? O cachorro virou o rosto como se rejeitasse. Tá bom, entendi. Você é exigente. Daniel passou a mão na nuca, tentando pensar. Tá, vamos tentar algo que combine com você. Ele observou o cachorro por alguns segundos. Olhou os olhos, grandes, profundos, escuros. Olhos que diziam mais do que qualquer palavra. Olhos que contavam histórias que ele nunca ouviria, mas que podia sentir. Lua. O cachorro piscou. Você tem olhos de lua, Daniel disse, mais para si mesmo do que para o animal. Escuros, mas com brilho. Acho que combina. O cão respirou mais fundo, quase como um suspiro. É isso. Você agora é lua. O animal encostou a cabeça no sofá, mas sem virar o rosto. Continuou olhando para Daniel, apenas olhando. E então, pela primeira vez, mexeu a cauda. Não foi um abanar, não foi entusiasmo. Foi só um movimento pequeno, um único balançar leve, como quem diz, eu aceito. Daniel sorriu, sincero. Um sorriso que não aparecia há meses. Prazer, Lua, disse, estendendo a mão. Bem-vindo. O cão não moveu a pata, mas não desviou o olhar. E, de novo, a cauda mexeu. Naquela noite, Daniel preparou um canto improvisado no quarto, com cobertores e uma almofada que ele nunca usava. Lua, ainda fraco, deitou-se ali, encolhido, mas mais confortável do que em qualquer dia recente de sua vida. Daniel ficou sentado no chão ao lado dele, como se tivesse medo de que o cachorro desaparecesse durante o sono. Você está seguro agora, murmurou. Eu prometo. A promessa ficou no ar. Lua abriu os olhos lentamente e, sem levantar a cabeça, apenas esticou a pata boa até encostar nos dedos de Daniel. Um toque leve, quase imperceptível, mas para Daniel foi como um abraço. Ele sentiu os olhos arderem. Não chorava fazia tanto tempo que a sensação parecia estranha. Tá tudo bem, sussurrou segurando a pata de Lua. Eu fico aqui. E ficou. Ficou ali enquanto o cachorro dormia respirando alto, com o corpo ainda tremendo, mas em paz. Ficou ali enquanto a noite avançava. Ficou ali até o sol nascer outra vez. E naquele novo amanhecer, um mundo inteiro começou a mudar, lentamente, silenciosamente, sem avisar. Porque às vezes, quando se salva um cachorro, o que realmente acontece é que ele começa a salvar você de volta. E Lua, ainda sem saber, ainda sem força, ainda ferido, estava prestes a mudar tudo na vida de Daniel. Tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão, cuidado e descoberta. Lua ainda estava fraco, mas cada manhã trazia um pequeno avanço, às vezes imperceptível para qualquer outra pessoa, mas gigante para Daniel, que acompanhava cada detalhe, como se assistisse a uma planta brotar pela primeira vez, depois de anos de solo seco. O primeiro avanço aconteceu no segundo dia. Lua finalmente tentou levantar. Tentou apenas uma vez e fraquejou caindo de lado. Mas foi o suficiente para fazer Daniel sorrir como há muito tempo não sorria. Ele correu até o cachorro, segurou-o com cuidado, colocou cobertas extras ao redor para mantê-lo aquecido. Calma, campeão. Um passo de cada vez. O segundo avanço veio no terceiro dia, quando Lua comeu sozinho um punhado pequeno da comida especial que Daniel comprou. O olhar do cão ainda era desconfiado. Ainda havia um peso antigo ali, uma desconfiança do mundo, mas havia também faíscas de algo novo, algo construído lentamente, como uma ponte feita de gestos pequenos. Mas o maior avanço, aquele que fez Daniel sentir o coração vibrar de um jeito que ele não lembrava mais ser possível, veio no quinto dia, numa manhã cinzenta. Daniel levantou cedo e foi direto ao canto onde Lua dormia. Mas quando chegou lá,
O cachorro não estava deitado. Lua estava sentado. Sentado, com a cabeça erguida, os olhos alertas, como se tivesse se preparado para recebê-lo. E quando Daniel se aproximou, Lua bateu a cauda no chão. Uma vez, depois de novo, e de novo. Daniel ficou paralisado, encarando aquilo como se tivesse presenciado um milagre. "Bom dia, Lua", disse, com a voz engasgando. O cachorro deu um leve ganido, curto, rouco, mas cheio de vida. E naquele instante, Daniel sentiu que não estava apenas ajudando Lua, estava sendo ajudado também. O cachorro se tornou um ponto de luz num apartamento que antes parecia condenado a ser apenas sombra. O que Daniel não esperava era o quanto aquilo impactaria sua própria vida, muito além da presença física do cachorro. Pequenas coisas começaram a mudar, coisas que ele achou que nunca mais teria energia para fazer. Ele abriu as janelas do apartamento e deixou o sol entrar, algo que não fazia há meses. Lavou a louça do jantar antigo que estava acumulada. Trocou a lâmpada que estava queimada na cozinha desde sempre. Começou a colocar música ao acordar, a fazer café da manhã, a trabalhar com mais foco, a sorrir sem notar. Era como se Lua estivesse reorganizando o interior dele, mesmo sem dizer uma palavra. E aos poucos o cachorro também foi conquistando o espaço da casa. Primeiro o quarto, depois a sala, depois o corredor. E no 10º dia, pela primeira vez, Lua se aproximou espontaneamente de Daniel enquanto ele estava sentado no sofá e colocou o focinho na perna dele. Daniel ficou congelado, sem saber se podia se mover. Lua levantou os olhos devagar, como quem pergunta silenciosamente: "Posso confiar?" Daniel passou a mão na cabeça dele, um toque suave, cuidadoso, paciente. E Lua fechou os olhos. Foi ali, naquela pequena cena, que Daniel entendeu. O cachorro tinha sido ferido por humanos, mas estava disposto a tentar de novo. E isso era corajoso demais. Com o passar das semanas, Lua já se levantava sozinho. Andava com alguma dificuldade, mas caminhava. Daniel o levava ao veterinário sempre que podia, mesmo tendo que trabalhar dobrado para pagar as consultas. Ele não se importava. O que importava era Lua. E o veterinário, depois de vários exames, disse algo que deixou Daniel sem palavras. Ele sobreviveu a coisas que muitos animais não resistiriam. Esse cão é uma força da natureza. Daniel olhou para Lua, que estava sentado ao lado, com os olhos fixos nele, como se entendesse a conversa inteira. "Você é um guerreiro, sabia?" ele disse, acariciando a cabeça do cachorro. Lua abanou a cauda. Tudo parecia estar indo bem demais. E foi exatamente por isso que Daniel percebeu que nunca está preparado para o momento em que tudo desaba. Era uma tarde chuvosa, muitos dias depois, quando Daniel chegou do trabalho. Lua não veio recebê-lo na porta, como tinha feito nas últimas semanas. Isso foi estranho. Lua sempre levantava, devagar, mas levantava, e abanava a cauda, esperando o carinho que Daniel dava antes mesmo de tirar os sapatos. Mas naquele dia, a porta abriu para um silêncio frio. "Lua!" Daniel chamou. Nada. Ele seguiu para a sala. Lua não estava lá. "Lua!" repetiu, agora com a voz carregada de preocupação. Foi no quarto que encontrou. Lua estava deitado no canto, com o focinho apoiado no chão, respirando de forma rápida e irregular. Os olhos estavam entreabertos, cansados. Muito mais cansados do que qualquer outro dia. Daniel correu até ele. Ei, o que aconteceu?" Tocou o corpo do cachorro, que estava quente demais. "Você está com febre?" Lua nem levantou a cabeça. Apenas respirou, como se cada tentativa de puxar ar fosse uma batalha perdida. Daniel pegou o celular com mãos trêmulas e começou a ligar para o veterinário. Mas antes mesmo de completar o número, Lua fez algo que paralisou Daniel. O cachorro levantou levemente a pata, bem devagar, e tocou o braço de Daniel. Um toque fraco, um pedido, uma súplica. Daniel sentiu as lágrimas brotarem. "Não faz isso comigo, Lua", sussurrou com a voz quebrada. "Não agora. Não depois de tudo." Mas o cachorro, mesmo doente, mesmo exausto, arrastou o corpo um pouco para mais perto dele e encostou o focinho na mão de Daniel. Era um gesto simples, mas carregava um significado tão grande que doeu. Lua estava pedindo ajuda e, ao mesmo tempo, estava com medo de ir embora. Daniel levou a outra mão ao rosto e empurrou as lágrimas para longe. Precisava ser forte. Por Lua.
pelo amigo que tinha se tornado tudo o que ele não sabia que precisava. Eu vou te salvar, disse, decidido, igual você me salvou. Pegou o cachorro nos braços e correu para fora, sem casaco, sem guarda-chuva, sem pensar no frio que castigava ele e Lua. A chuva caía forte, mas nada importava. Só o cachorro. Daniel correu como nunca correu na vida. E Lua, mesmo fraco, mesmo quase apagando, mantinha os olhos abertos, fixos nele, como se dissesse, eu confio em você. E naquela corrida desesperada, entre a chuva, o medo e o desespero, Daniel percebeu uma verdade simples, mas poderosa. Lua não era apenas um cachorro abandonado. Lua era a primeira coisa em muitos anos que deu a Daniel um motivo para lutar. E agora ele faria qualquer coisa, para mantê-lo vivo. Mas o que Daniel não sabia era que a doença de Lua não tinha sido causada apenas pela rua, pela fome ou pelo frio. Havia algo mais, algo que ninguém viu, algo que estava escondido na história dele desde antes do resgate. E aquela noite, aquela corrida desesperada na chuva, seria apenas o começo da revelação mais dolorosa da vida de Daniel. Porque às vezes, quando você acha que salvou um animal, na verdade está prestes a descobrir que ele estava carregando um segredo que pode destruir você. E Lua, naquele estado, naquele instante, estava carregando o dele. A porta da clínica veterinária se abriu com um estrondo quando Daniel empurrou com o ombro, completamente encharcado, com Lua nos braços. As luzes brancas, fortes, cortaram a escuridão da chuva, revelando o homem ofegante, desesperado, carregando o cachorro sem forças. Ajuda! Ele gritou, a voz embargada. Por favor, alguém me ajuda! Uma auxiliar correu, e logo atrás dela veio o veterinário, o mesmo que vinha acompanhando Lua desde o resgate. O que aconteceu? O médico perguntou, já colocando uma das mãos sob o corpo de Lua para avaliar a respiração. Ele estava bem. Ele estava bem até hoje de manhã. Daniel engoliu o choro, tentando explicar. E quando cheguei em casa, ele mal respirava. Ele está muito quente, doutor, muito quente. O veterinário não esperou mais explicações. Levou o cachorro direto para a sala de emergências. Fique aqui, disse, apontando para as cadeiras da recepção. Eu vou examiná-lo imediatamente. Daniel tentou seguir, mas a auxiliar bloqueou sua passagem com gentileza. Deixa que a gente cuida dele, disse ela. Por favor, tente respirar. Respirar. Como respirar quando o mundo inteiro parecia preso no peito? Daniel ficou parado por alguns segundos, sem saber o que fazer com os braços, com o corpo, com o medo que subia e apertava as costelas com força brutal. Ele se sentou numa cadeira de plástico, colocou as mãos no rosto e ficou ali, tentando não desmoronar. Mas o tremor dos dedos denunciava tudo. A chuva continuava lá fora, batendo contra o vidro da recepção, parecendo sincronizada com o coração dele. Acelerado, irregular, desesperado. Os minutos viraram uma eternidade. Meia hora pareceu uma vida inteira. E quando o veterinário saiu finalmente da sala, Daniel se levantou tão rápido que quase caiu. Doutor, pelo amor de Deus, me diz que ele vai ficar bem. Havia um silêncio estranho no olhar do médico. Um silêncio pesado. Um silêncio que antecede verdades difíceis. Daniel, começou ele com a voz baixa, nós conseguimos estabilizá-lo por enquanto. Mas há algo que você precisa saber. Daniel sentiu o chão vacilar. O que é? O veterinário respirou fundo. Encontramos no sangue dele um tipo de toxina que não vem da rua, nem de comida estragada, nem de infecção comum. Ele hesitou. É algo administrado de forma contínua. Comprimidos. Remédios controlados. Daniel franziu o senho. Eu não entendi. Esse tipo de substância, o médico continuou, não aparece em animais abandonados. Isso só aparece em cães que foram medicados por alguém, mas da maneira errada, durante muito tempo, com doses extremamente altas. Daniel ficou confuso. Mas, como assim? Ele era de alguém antes? O veterinário assentiu. Sim, e não apenas isso. Pelos sinais que encontramos no pelo, nas orelhas e nas cicatrizes, esse cachorro não só tinha dono. Ele foi maltratado por muito tempo e usado. Daniel sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Usado? Como assim usado? O médico apertou os lábios. Daniel, Lua tem marcas típicas de cães usados em rinhas clandestinas.
O silêncio caiu como uma bomba. O coração de Daniel bateu forte, tão forte que doeu. Não, ele balbuciou, já abanando a cabeça. Não, Lua, não. Ele é tão bom. Ele é tão doce. Como alguém faria isso com ele? O veterinário colocou uma mão no ombro dele. Eu sei. Mas as cicatrizes, as que vimos no primeiro dia, não eram só de rua. Nós confirmamos hoje. Ele foi drogado para aguentar brigas. Depois foi descartado quando ficou fraco demais. Daniel sentiu as pernas falharem. Lua, o cão que ele salvou. O cão que salvou ele de volta. O cão com olhar de lua cheia e alma quebrada. Vinha de um lugar onde ninguém deveria ser colocado, muito menos um animal tão sensível. Mas Daniel levou a mão aos olhos, tentando se recompor. E agora? Ele tem chances? O veterinário hesitou. Nós estamos fazendo tudo, mas a toxina é antiga. Ele está lutando, mas não temos certeza se... A voz do médico sumiu na cabeça de Daniel. Ele só conseguia pensar em Lua, no olhar dele, nos primeiros passos, na pata tocando sua mão, nas pequenas conquistas de cada dia, no jeito que aquele cachorro tinha devolvido cor para uma vida que estava completamente cinza. Eu quero ver ele, Daniel disse firme. Pode entrar, respondeu o médico abrindo espaço. Daniel caminhou como se pisasse em vidro. Cada passo parecia arrastar o mundo inteiro, e quando entrou na sala, viu Lua deitado na maca, coberto até o peito, respirando com dificuldade, mas consciente o bastante para levantar os olhos quando ouviu os passos de Daniel. A cauda mexeu, devagar, mas mexeu, e aquilo quebrou Daniel por dentro. Ele se aproximou, sentou-se ao lado da maca e segurou a pata de Lua. O cachorro tentou erguer a cabeça, mas não conseguiu. Ei! Daniel sussurrou, com lágrimas acumulando nos olhos. Eu tô aqui, tá? Não vou a lugar nenhum. Lua piscou, devagar. Daniel passou a mão pela cabeça dele, com o toque mais delicado que já havia dado em alguém na vida. Eu não sabia o que tinha acontecido com você. Eu não sabia que você estava lutando sozinho há tanto tempo. Ele respirou fundo, tentando conter o choro. Mas eu juro, Lua, eu juro que você nunca mais vai passar por isso. Uma lágrima caiu sobre o pelo do cachorro, e Lua fez algo que Daniel nunca esperou. Ergueu a pata, fraca, tremendo, e encostou no peito dele, bem no meio do peito, como se apontasse para o coração dele. Daniel desabou, abaixou a cabeça e chorou. Chorou como há muitos anos não chorava. Chorou por Lua, chorou por si mesmo, chorou por tudo que os dois carregaram em silêncio. Lua continuou com a pata ali, mesmo fraco, mesmo doente, mesmo quase apagando. Era como se dissesse, eu não desisto de você, então não desiste de mim. Daniel levantou o rosto, enxugou as lágrimas com a manga da blusa e aproximou a testa da cabeça de Lua. Eu prometo que não vou te perder. Eu prometo que você vai voltar para casa comigo. Eu prometo que você vai viver a vida que sempre mereceu. Lua respirou fundo. Um sopro longo, quase um suspiro. E então, pela primeira vez desde que adoecera, fechou os olhos e descansou a cabeça com mais tranquilidade. As horas passaram lentas depois disso. Daniel ficou ali, a mão segurando a pata do cachorro sem sair nem por um segundo. A equipe da clínica permitiu que ele ficasse, entendendo que aquele laço era mais forte do que qualquer regra. Por volta das 3 da manhã, o veterinário voltou. Ele é forte, disse olhando para a Lua com respeito. Muito forte, respondeu ao tratamento de forma além do esperado. Não está fora de risco ainda, mas está lutando. Daniel sorriu pela primeira vez naquela noite. Ele sempre luta, respondeu passando a mão na cabeça do cão. Sempre. Lua passou 2 dias na clínica e Daniel não saiu de lá. Dormiu sentado, comeu rápido, viveu ao lado do cachorro. E quando finalmente Lua abriu os olhos pela manhã, com mais força do que antes, Daniel soube que tinha vencido. Quando pôde levar Lua de volta para casa, o cachorro caminhou com passos curtos, mas firmes. E quando chegaram ao apartamento, Lua foi direto para o canto onde costumava dormir. Mas ao invés de deitar sozinho, virou-se para Daniel e deu 2 passos na direção dele. Daniel abriu os braços. O cachorro deitou sobre as pernas dele, pela primeira vez, completamente entregue. E naquele momento, naquele gesto simples, Daniel entendeu tudo. Lua nunca foi apenas um cachorro que ele salvou. Lua era um sobrevivente, um lutador, um amigo, um companheiro, um pedaço do universo que ele não sabia que precisava até encontrar.
E agora os dois estavam curados, não porque a dor sumiu, mas porque finalmente tinham alguém para dividir o peso. Naquela noite, Daniel fez mais uma promessa simples, mas que carregava o mundo inteiro dentro dela. A partir de hoje, ele sussurrou, você nunca mais luta sozinho. Lua levantou o olhar, encostou o focinho no peito dele, e a cauda balançou, devagar, constante, cheia de vida. E ali, naquele pequeno movimento, Daniel entendeu. Lua não só tinha sobrevivido, ele tinha encontrado um lar. E Daniel também.